Buenos días a todos. Vamos a empezar nuestra discusión al respecto de las cirugías en las fracturas de oso frágil. Tenemos a participación de especialistas de toda Latinoamérica. Teremos uma aula de Cristiano Saliba, de Brasil, que vai nos dar uma visão geral sobre o problema. Temos uma discussão no final com a participação de Emilio Santin, de Argentina, Alejandro Carrasco, de Chile, Cláudia Medina, de Colômbia, Roberto López, de México, e Luiz Fernando Coco, de Brasil. Eu vou coordenar, eu sou Fernando Baldi, também de Brasil. Vamos coordenar a discussão desse tema muito interessante. Eu convido toda a audiência a nos mandar perguntas com o chat, e na medida em que elas vão chegando, eu passo a los comentadores. Bem-vindos. Cristiano, vamos começar com sua apresentação de 20 minutos para nos introduzir o tema. Graças. Olá pessoal, bom dia a todos. Nós vamos iniciar agora a sessão Breakout número 2, que é uma sessão que tem como função discutir alguns assuntos importantes na cirurgia por fratura da fragilidade. Meu nome é Cristiano Saliba Uliana, eu moro em Curitiba, no Brasil. Eu sou ortopedista do Hospital do Trabalhador e a gente vai discutir dois assuntos muito importantes em relação à fratura de fragilidade, e para isso nós temos debatedores de peso que vão debater assuntos relevantes depois dessa apresentação introdutória. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o meu amigo Juan Carlos Viveiros. O Juan Carlos é geriatra lá no México e foi ele quem me ajudou a traduzir essa apresentação dos slides para o espanhol. Nós temos dois objetivos principais nesse breakout. E o primeiro é discutir o conceito da cirurgia precoce para esses pacientes com fratura por fragilidade. E o segundo objetivo é discutir a importância da carga precoce, de liberarmos esse paciente para caminhar já tão precoce quanto ele consiga sair da cama. Então eu dividi a apresentação em duas partes. Os 10 primeiros minutos a gente vai discutir sobre cirurgia precoce e nos 10 últimos minutos nós vamos discutir sobre a importância de liberar a carga para esses pacientes conforme o tolerado. Então, primeiro em relação à cirurgia precoce. Qual que é o problema? O problema é que esse paciente, e todos sabemos porque tratamos esse tipo de paciente, com fraturas do quadril principalmente, eles chegam com um quadro doloroso muito importante. E esse quadro doloroso, por mais que a gente consiga controlá-lo com medicações analgésicas, eles vão inevitavelmente restringir a mobilidade desses pacientes. Então são pacientes que quando você chega para visitá-los, estão deitados na cama, com um grau até aceitável de dor, mas a partir do momento que eles precisam fazer qualquer tipo de movimento, seja para fazer higiene, seja para se alimentar, a dor aumenta de intensidade e nós sabemos que por isso esses pacientes ficam muito imóveis lá no leito dos hospitais. Mas atualmente existe muita pesquisa que mostrou para nós que a partir do momento que esse paciente sofre uma fratura do quadril, ele gera uma resposta inflamatória sistêmica que para esses pacientes que são muitas vezes borderline, são pacientes limítrofes, isso pode acarretar instabilidades hemodinâmicas importantes para esses pacientes. Outro problema, esses pacientes naturalmente ficam em um estado de hipercoagulabilidade, então existe uma trombofilia temporária e sabemos que o osso esponjoso do fêmur proximal também pode sangrar e levar a algum grau de perda sanguínea importante para esses pacientes com queda de hemoglobina e volume globular. Então um conceito que todos sabemos é que a fratura do quadril no paciente idoso não é somente um osso quebrado, e sim ele faz parte de uma síndrome muito mais complexa do que simplesmente uma fratura de quadril. E sabendo isso, quais são as razões, quais são as hipóteses para operarmos precocemente esse paciente?
Porque a partir do momento que nós operamos eles precocemente, nós diminuímos o tempo de imobilidade, o tempo de prostração e também diminuímos o tempo de dor. E com isso, almejamos um melhor resultado funcional, uma menor mortalidade e uma menor morbidade para esses pacientes. E eu acho que aqui vale muito a pena abrirmos a discussão, até depois dessa palestra introdutória, para sabermos qual é a realidade porque de cada um de nós, porque estamos num ambiente de discussão nível Latinoamérica, então são muitos países envolvidos na discussão, são muitos serviços diferentes e, sem dúvida, cada um tem sua realidade e eu gostaria muito de saber a realidade de cada um, quem consegue operar precoce, quem não consegue operar precoce esse tipo de paciente. Meu exemplo, a foto da esquerda é o Hospital do Trabalhador, que é um hospital público aqui de Curitiba. Neste hospital, o nosso volume é muito alto de pacientes. Então, nós conseguimos operar eles em 72 horas. Apesar de que temos uma comissão especializada, multidisciplinar de trauma, para que operemos mais rapidamente esses pacientes, o volume é tão grande que eu não tenho leito suficiente, não tenho pessoal e centro cirúrgico suficiente para operar dentro de 24 ou 48 horas. Então, em média, esses pacientes são operados em 72 horas. Que é diferente da minha realidade da foto da direita, como vocês estão vendo, que é o Hospital Vita, que é um hospital privado, e, sem dúvida nenhuma, esses pacientes são operados em média dentro de 24 horas, que é o nosso padrão, porque ali eu tenho um serviço de anestesia, eu tenho um serviço de terapia intensiva, eu tenho um serviço de fisioterapia funcionando o tempo inteiro e eu não tenho esse volume tão grande quanto no sistema público de saúde. Então, realmente muda não só o conceito de cada médico, mas também a disponibilidade, a realidade de cada serviço, de cada instituição. Qual é a evidência em relação a esse assunto na literatura de operarmos precocemente os pacientes? Eu separei alguns artigos, existe uma evidência muito vasta na literatura em relação a isso, e eu separei alguns artigos que eu vou apresentar de forma cronológica. Este é um artigo que foi publicado na revista canadense e é uma revisão sistemática que englobou 8 estudos com o objetivo de se comparar o resultado da cirurgia precoce versus a cirurgia realizada 72 horas depois da fratura. E qual foi a conclusão dessa revisão sistemática? Que a cirurgia precoce, seja 24, 48 ou 72 horas, ela sim é associada a uma menor mortalidade e uma melhor morbidade, como pneumonia, por exemplo. E claro que sabemos que existem alguns fatores de confusão. Por exemplo, o paciente que é operado mais precocemente, naturalmente é um paciente com menor comorbidade. Foi um paciente que não precisou ser compensado antes da cirurgia. E os pacientes que são operados mais tardiamente, muitas vezes têm um motivo para isso. Porque são mais doentes, porque são mais limítrofes ou às vezes chegam instáveis. O fato é, e a mensagem que eu quero deixar, é que atualmente nós temos alguns recursos estatísticos que fazem o pareamento desses dois grupos e mesmo com essas alterações ajustadas, a diferença entre operar mais cedo persiste e é mais favorável do que operar esses pacientes após 72 horas. Existe esse estudo muito bom, que é um estudo canadense, que foi publicado agora mais recentemente, em 2017, que envolveu 72 hospitais da província de Ontário, 42.230 pacientes, e o objetivo foi estabelecer um limite de tempo a partir do qual as complicações se aumentaram. E esse estudo foi o primeiro a usar o tempo como uma variável contínua em horas, para que tentasse chegar a um número a partir do qual as complicações iam aumentar. E o que eles viram? Que o risco de mortalidade e de morbidade aumentou com a cirurgia após 24 horas de intervenção. Então, a gente tem que argumentar que esses pacientes precisam, sim, de uma compensação clínica, muitas vezes, antes de serem submetidos à cirurgia. Por outro lado, nós sabemos que nós podemos fazer essa compensação
dentro de 24 horas é um tempo extremamente possível para a gente compensar os pacientes e operarmos dentro desse tempo. E agora, mais recentemente ainda, no The Lancet 2020, foi publicado esse ótimo artigo que é do grupo Ripiatech, que é um grupo canadense que estuda muito fratura por fragilidade. E esse estudo foi multicêntrico, de 19 países, 69 hospitais envolvidos, com quase 8.000 pacientes. E a hipótese foi acelerar ainda mais. Comparar-se a cirurgia dentro de 6 horas era melhor do que a cirurgia dentro de 24 horas, que é considerado o gold standard atualmente. Então, quais foram os resultados? Não houve aqui, pessoal, nenhuma diferença na mortalidade até 90 dias entre os pacientes que operaram menos de 6 horas e menos de 24 horas. E também não houve diferença nas complicações maiores. Por exemplo, infarto agudo do miocárdio, hemorragia, tromboembolismo pulmonar ou sepse. Porém, alguns resultados apareceram, como menor permanência em ambiente hospitalar, como menor tempo para conseguir caminhar, menos dor no pós-operatório e também eles viram menor incidência de delírio nesses pacientes que operaram dentro de 6 horas. Então, como conclusão desse estudo, é que a cirurgia dentro de 6 horas ela é possível e é segura. Só que as instituições devem pesar quais são os custos para se instalar um protocolo extremamente rígido de operar os pacientes em 6 horas versus essas vantagens em relação a menos delírio e menos dor. Então, é questão da gente pesar quais são os custos para se conseguir implementar esse protocolo muito acelerado e quais são realmente as vantagens que vão trazer aos nossos pacientes. E por que não acelerar cirurgias? E a gente encontra na literatura alguns autores e alguns estudos que defendem que você não precisa acelerar a cirurgia, que você tem que, primeiramente, otimizar esse paciente, o estado clínico, para que ele passe por uma cirurgia com menos risco de complicação. E existe esse estudo desses autores que foi publicado no JAMA em 2004, que comparou cirurgia precoce versus a cirurgia depois desses pacientes serem compensados. E não houve diferença na função e mortalidade desses pacientes. Eu quero salientar que os autores não defendem nesse artigo que a cirurgia seja postergada. Eles defendem a cirurgia precoce, porém os dados estatísticos mostraram que não houve diferença nesse estudo, especificamente, entre função e mortalidade nesses dois grupos de paciente. Mas o que dizem os guidelines atualmente? Então, na Europa e nos Estados Unidos, os guidelines nos orientam a operarmos dentro de 48 horas. E no Reino Unido, que essa cirurgia seja feita dentro de 36 horas. Apesar dessas recomendações, o que encontramos no mundo é a baixa aderência realmente desses serviços, que ainda estamos ao redor de 30% dos serviços que conseguem respeitar esse tempo até a cirurgia. E aqui cabe uma outra discussão, o que nós podemos fazer para aumentar a aderência a esses guidelines de cirurgia precoce. O que nós podemos, como cirurgiões, ortopedistas e parte de uma equipe multidisciplinar, o que nós podemos fazer para melhorar essa eficácia de operarmos mais precocemente os pacientes. Então, como conclusão, a literatura atual recomenda que a cirurgia seja realizada dentro das primeiras 24 horas. E, sem dúvida, precisamos de mais estudos com melhor evidência estatística para apoiar ou não essa hipótese. E eu gostaria de deixar aqui, no final dessa primeira parte, alguns pontos que podem ser discutidos em relação ao futuro e em relação ao presente da situação da cirurgia precoce, é que normalmente nós encontramos, sem dúvida nenhuma, barreiras locais, porque qual é a disponibilidade de cada um de nós com centro cirúrgico, com salas para operarmos e material humano, qual é a disponibilidade de você ter um anestesista, um ortopedista ali de prontidão para operar precocemente esses pacientes. Quais são os custos? Muito dinheiro investido para construir esses protocolos.
quais são os custos para a gente instalar também serviços multidisciplinares e como fazer essa instalação e como otimizar esses pacientes que chegam descompensados de forma rápida e segura para que possamos operá-los precocemente. E agora a gente vai para o segundo ponto de discussão, para a segunda parte dessa palestra introdutória, que é o início da carga. Quando fazermos o início precoce da carga, ele é importante ou não é importante? E também temos alguns pontos bem fundamentais para discutirmos em relação a esse tema. Eu gostaria de deixar duas reflexões aqui para todos que estão acompanhando essa conversa. Primeiro, você, como cirurgião ou como terapeuta, você crê que o ideal, depois dessa cirurgia, de uma fratura de quadril, o ideal é realmente que o paciente inicie uma carga precoce dentro do tolerado à dor? Você considera isso ideal? E a segunda pergunta, com que frequência você libera esses pacientes? Qual a porcentagem dos pacientes que você opera, que você libera para a carga precoce conforme tolerado à dor? E foram essas perguntas que foram feitas por esse estudo canadense para 20 cirurgiões, e esse estudo traz dados bem interessantes. Primeiro, todos os cirurgiões que foram entrevistados acham que sim, que o ideal é que esses pacientes caminhem com uma carga conforme tolerada já no primeiro dia pós-operatório. Porém, desses 20, 16 pensam que essa orientação pode ser flexibilizada, que não é uma verdade absoluta, e que liberam a carga para mais ou menos 75% a 90% dos pacientes. Então, pensando que 1/4 dos pacientes podem ser que não tenham essa orientação de pisarem precocemente no pós-operatório. E aí que eu gostaria de manter essa reflexão, perguntando para vocês como que vocês manejariam esse paciente, por exemplo, que foi submetido a uma prótese total de quadril por uma fratura de colo de fêmur. Esse paciente pode pisar já no primeiro dia? E esse paciente que já foi tratado com uma placa e parafuso deslizante, em que nós vemos que não tem uma boa redução, não tem um bom posicionamento do implante, será que esse paciente deve ser reoperado ou mantido acamado? Por outro lado, esse paciente que já tem uma haste intramedular biomecanicamente mais favorável, uma boa redução e um bom posicionamento, esse paciente pode sair caminhando agora? E esse que não tem uma boa redução, apesar da haste ser boa biomecanicamente, ele está sem uma boa redução e sem um bom posicionamento da haste. Será que a solução é tirarmos a carga desse paciente? Ou será que a solução é intervirmos de forma precoce, fazendo uma cirurgia, uma reintervenção com melhor qualidade de redução e de fixação, para que esse paciente possa caminhar agora sim mais precocemente? Existe também uma literatura vasta em relação a esse assunto. Eu separei esse bom artigo que foi publicado em 2018 na JBJS britânica, é da Universidade de Yale, que envolveu quase 5.000 pacientes. E o que eles queriam saber? Se o fato de você não pisar precoce aumenta a chance de você ter uma complicação. E o que eles viram? Que quem não pisou precocemente, o paciente que ficou mais tempo sem pisar, teve uma mortalidade maior dentro de 30 dias e ficou também mais tempo internado, uma internação mais prolongada se comparado a quem pisou precocemente. Esses pacientes também tiveram uma maior incidência de complicações maiores, infarto agudo do miocárdio, pneumonia, maior incidência de delírio, maior incidência de infecção e maior taxa de transfusão. E além disso, quem não pisou teve 60% maior chance de morrer daqueles pacientes que pisaram. Então, a recomendação atual na literatura é que nós enfatizamos a importância da carga imediata que se segue após uma cirurgia de quadril, porque isso melhora, sem dúvida nenhuma, os resultados. E qual é o racional para isso, né?
A gente sabe que as complicações, elas são relacionadas com a imobilidade e com a restrição desses pacientes no leito. Então, quanto mais precocemente nós mobilizarmos esse paciente e tirarmos do leito, essas complicações vão ter menos chances de acontecer. Um outro ponto a ser discutido é que a gente não sabe se esses pacientes mais idosos conseguem realmente fazer uma carga parcial. Eles têm muita dificuldade para calcular o peso que solta num andador ou numa muleta. E a gente sabe que esses pacientes, eles limitam naturalmente a carga, a descarga de peso. Esse estudo que foi publicado na Injury mostrou, através de estudos biomecânicos de marcha, que um paciente que sofreu fratura de fêmur, do colo do fêmur, ele libera somente 75% em relação à carga contralateral, e um paciente com fratura intertrocantérica, 62% em relação à carga contralateral. Então, naturalmente, esses pacientes já seguram um pouco o peso. Então, por que não estimularmos eles a caminharem? Por que não mobilizarmos esse paciente fora do leito? E apesar de toda essa evidência, quem segue essa recomendação? Então, existem estudos que mostram que no norte da Europa, 95% dos cirurgiões concordam que os pacientes podem pisar. Mas vejam como os números diminuem quando a gente pega outros locais do globo terrestre, como na Austrália, 77% dos serviços recomendando pisar, e nos Estados Unidos, algo em torno de 79%. E vejam que, no geral, os estudos mostram que 25% dos médicos, como nós cirurgiões que operam fraturas de quadril, não recomendam o apoio imediato. Então a mensagem é que nós temos sim um longo caminho pela frente para disseminar essa informação ao redor do mundo para que mais pacientes possam ser beneficiados com essa orientação. Então o que a gente vê é que alguns cirurgiões, eles encontram regras para romper a regra, né? Sendo que a gente sabe que o fracasso da fixação, que a falha dos nossos implantes, acontecem devido a uma má redução, devido a uma má fixação ou escolha do implante e não a carga precoce, né? Ou seja, o paciente que ia falhar, ele já ia falhar sem pisar, principalmente porque muitos estudos mostram que a carga que você passa no teu quadril, quando você se mexe na cama, por exemplo, é a mesma que passa quando você faz um apoio para pisar, ou às vezes maior ainda que um apoio touchdown. Então vamos pôr esses pacientes realmente para pisar. Então o nosso compromisso como cirurgião para esses pacientes conseguirem pisar no pós-operatório é conseguir uma melhor redução, uma fixação mais estável. Se você acha que você não vai conseguir reduzir ou fixar de forma ideal essa fratura, pense em fazer a artroplastia, em fazer a substituição da articulação e fazermos sim, esse paciente precisa ser orientado à carga precoce. E nunca esqueçamos que a analgesia para esses pacientes tem que ser adequada, porque realmente é um fator que muitas vezes que faz evitar esse paciente a pisar, porque se esse paciente tem dor, ele sem dúvida nenhuma vai querer ficar deitado. Então, como mensagens para casa dessa palestra mais introdutória, antes da gente abrir agora para perguntas e para discussão, é que nós temos que operar precocemente os pacientes com fratura do quadril por fragilidade, o gold standard atual dentro de 24 horas. E a segunda mensagem é que nós devemos orientar os pacientes para que eles realizem uma carga precoce conforme tolerado. Muito obrigado pela atenção de vocês e agora a gente vai passar para a parte de discussão. Muito obrigado. Dando início à discussão, eu gostaria de seguir mais ou menos o que foi a apresentação do Cristiano, nos pontos a gente abordar e aguardar também a participação da nossa audiência, né? Acho que todo mundo está convidado a fazer perguntas através do nosso chat. Queria iniciar perguntando para o Emílio, como é que é esse timing na Argentina?
Como é que você vê isso no seu dia a dia na abordagem dessas fraturas? Nosotros tenemos dos sistemas de salud. Hay un sistema de salud que tiene seguro y es privado, y con eso podemos cumplir con las reglas de las 48 horas. Un sistema de salud que es público y que no se cumplen. Y el principal problema no son recursos de humanos ni recursos de infraestructura, sino son las prótesis. Las prótesis y los implantes en el sistema público demora mucho. Es una cosa difícil de solucionar, pero una fractura de cuadril en un paciente en la parte pública nunca se opera antes de la semana o de los 10 días. En la parte privada y con seguro sí se cumplen las 48 horas. Roberto, ¿cómo se pasa eso en México? En México es algo parecido. En el sector público tenemos 3 sistemas. En los distintos sistemas se opera dentro de 72 horas hasta 10 días igualmente. Y en el sector privado, pues, se puede operar desde las primeras 24 horas sin ningún problema, ¿no? Pero sí es donde se tienen que hacer estos esfuerzos para mejorar esta parte en el sector público y donde pues, hay que enfocarse un poco más, sobre todo para cambiar los protocolos de atención, en donde actualmente lo que se está haciendo en los hospitales es cambiar el hecho de que el paciente cuando sube a piso, entonces ahí el paciente tiene que optimizar en esto ya para el postoperatorio y hacer su rehabilitación, que eso es el escenario, creo yo, ideal, ¿no? Cláudia, ¿cómo es en Colombia? En Colombia tenemos todo el espectro, ¿no? Porque tenemos un plan de medicina que es obligatorio, uno que es subsidiado, que es para las personas pues, más pobres de la sociedad, y un sistema privado. Entonces tenemos centros en donde uno puede operar el paciente en las primeras 48 horas, pero hay hospitales que de acuerdo a los recursos, como nos mostraba Cristiano, pues el paciente puede tardar 1 semana, 10 días esperando una cirugía. En mi hospital lo hacemos en 72 horas porque hemos ido construyendo, 72 horas máximo, porque hemos ido construyendo un sistema alrededor de los recursos que tengamos, tratando de optimizarlos, que me parece a mí que es clave optimizar lo que uno tiene para que eso le produzca lo mejor posible. Nosotros tenemos los implantes en consignación en el hospital, no tenemos que pedirlos afuera, entonces el implante está ahí. Tenemos geriatría, entonces digamos que yo estoy en el paraíso y en el mejor de los escenarios, pero la realidad del país pues va desde los 2 días hasta los 8 o 10 días esperando una cirugía. Alejandro, ¿qué usted piensa al respecto? En Chile. No se puede escuchar, Alejandro. El sonido está muy malo. No se puede escucharlo. Vamos a cambiar a Francisco, a Luis Coco de Brasil, que tiene una experiencia en la universidad muy interesante en cuanto arreglamos las cosas con Alejandro. Coco. Bom, podem me ouvir? Conseguem me ouvir? Sim, perfeito. Sim? Ok. Então, eu acho que a condição política ou condição estratégica já foi muito bem explorada. Eu acredito que no Brasil não seja muito diferente. O setor privado acaba tendo uma facilidade de levar os pacientes ao centro cirúrgico, obedecendo aos protocolos internacionais. Nós adotamos a mesma filosofia. Mas por se tratar, eu não quero entrar nessa parte técnica que eu acho que vocês exploraram muito bem, a nossa realidade não é muito diferente. Mas por ser esse um encontro multidisciplinar, eu acho que eu gostaria de deixar claro que a posição que eu vejo sobre as fraturas do quadril, se fôssemos cardiologistas ou houver cardiologista na plateia, nós estaríamos discutindo aqui um infarto agudo do miocárdio. Se fosse um cirurgião geral, nós estaríamos falando de apendicite ou de uma hemorragia abdominal, porque esses pacientes têm que ser operados
o quanto antes. O conceito precoce, do ponto de vista acadêmico, me incomoda um pouco. Precoce parece que você adiantou e está fora da hora. Na verdade, nós temos um retardo. Os pacientes que não são operados em 24 horas é que estão errados. Então, o termo precoce ele pode ser enganado ou pode nos confundir dizendo que aquele paciente está sendo operado tão cedo que aquilo é precoce, é o que deve acontecer. E não é esse o conceito. Esses pacientes eles têm uma chance. Esse paciente ele é cardiopata, ele é dislipidêmico, ele tem a insuficiência renal, ele é diabético e ele tem uma fratura do quadril. Ele foi ao hospital para arrumar, não é a condição clínica geral dele, ele foi para o hospital para arrumar a fratura do quadril. E se essa fratura for negligenciada, esse paciente vai morrer. Talvez ele não morra como nós vemos num acidente vascular cerebral, onde ele morre imediatamente, mas todo dia na enfermaria ele está morrendo um pouquinho. E ele está morrendo numa condição agonizante. Ele está morrendo com dor, ele está morrendo longe dos familiares, ele está morrendo com uma pneumonia, ele está morrendo com uma condição que a gente não pode deixar que aconteça. O prognóstico já sem dúvida, do ponto de vista literário, acadêmico, ele é diferente nos pacientes que são operados assim que chegam no hospital. Eu acho que a gente tem que seguir esse guideline, a gente tem que ter uma política multidisciplinar. Eu nunca vi um anestesista falar assim, puxa, ainda bem que eu não anestesiei ele ontem e anestesiei ele hoje porque hoje ele está melhor. Eu sempre vejo o anestesista falando assim, nossa, eu devia ter feito ontem, né? Hoje ele está pior e amanhã ele vai estar pior ainda e depois de amanhã pior ainda. Então nós temos que fazer esse paciente cair num protocolo multidisciplinar onde todos entendam que ele tem um motivo para estar internado, que é resolver a fratura do quadril. Alejandro. ¿Me escuchas ahora? Sí, perfecto. Bien. Bueno, gracias. En Chile tenemos también dos sistemas. Un sistema privado donde en realidad no tenemos mayores dificultades de implante o de recursos físicos. Por lo tanto, nuestros pacientes privados, que también no son tan frágiles en general como los públicos, no nos dan mayor problema. Podemos operarlo perfectamente dentro de las primeras 24 o 48 horas. Ahora, distinto a los hospitales públicos, donde existe un espectro de tiempo prequirúrgico desde 48 horas hasta incluso 3 semanas o 4 semanas. Ahora, ¿cómo se ha visto en Chile la disminución del tiempo prequirúrgico? Principalmente por un tema de gestión, no tanto de recursos, y gestión del lado humano con la activación y creación de la ortogeriatría en paralelo con el ortopedista y anestesistas que se han dedicado a trauma y que han especializado en técnicas de anestesia regionales que son menos invasivas, que anulan el dolor de una mejor manera y más duradera, tanto para la cirugía como el postoperatorio. Por lo tanto, conjugando eso, el anestesista, el geriatra, que disminuye los tiempos de evaluación preoperatoria, elimina algunos exámenes que son innecesarios, y el ortopedista, que siempre uno quiere operar de inmediato, con los implantes necesarios, podemos decir con felicidad que nuestro tiempo prequirúrgico ha bajado, al menos en el hospital donde estamos nosotros, que llevan 10 años ya en conjunto con geriatría, hemos bajado a menos de 5 días nuestro tiempo de cirugía, que ya es bastante bueno para como estábamos antes, pero por supuesto queremos llegar al estándar internacional. Perfeito. En la universidad tenemos la misma experiencia, tenemos bajado mucho el tiempo de espera, con el envolvimiento de todos los profesionales conseguimos bajar bastante, estamos muy próximos de un día o 2 días de espera. Cristiano, e você, o que pensa a respeito? O que a gente conseguiu mudar no serviço público foi fazer uma comissão especializada que envolve a clínica, a anestesia e a unidade intensiva também. Porque muitas vezes nós internamos, foi a forma que a gente conseguiu compensar esses pacientes mais rapidamente, a gente interna esses pacientes já na unidade de terapia intensiva. Então, com isso, a gente baixou essa parte da compensação clínica que antes demorava um pouco mais de tempo. Mesmo assim, no hospital público, tem semanas que a gente começa com 15, 20 pacientes com fratura do fêmur proximal,
então a gente consegue operar ali em 72 horas, que é a nossa meta. Nós não pusemos 24 porque sabemos que não vamos conseguir. E no privado é muito tranquilo, porque aí você tem todas as pessoas envolvidas mais rapidamente, o volume não é tão alto, e aí na nossa realidade aqui em 24 horas tá todo mundo operado, seja sábado, domingo, não tem problema não, a gente opera dentro de 24 horas. Emilio, ¿cómo es su programa de planeamiento quirúrgico en este tipo de fractura en Argentina? El paciente está en el hospital, ya está en el hospital, ¿cómo hace la escolha de la cirugía, qué implante, qué tipo de cirugía, cómo hace? Bueno, hay protocolos quirúrgicos. El primero es en emergencia. En emergencia lo atiende la gente de emergencia y le hace la primera valoración. En teoría, dentro de las primeras 24 horas, medicina interna y geriatría nos autoriza a operar. Y el protocolo quirúrgico depende de la fractura. Si la fractura es medial, la mayoría de las veces termina con prótesis bipolar, cuando la fractura es medial en un adulto mayor, salvo que sea una fractura estable. Y la fractura lateral, la mayoría de las veces, hoy terminamos con asta intramedular, con clavo intramedular, clavo gamma, clavo céfalomedular. Y entonces, esa es la realidad. Roberto, ¿cómo es con usted? Roberto. Perdón. Sí. ¿Qué fue, Roberto? ¿Me escuchan? Sí. Aquí estoy. En México, ¿cómo hace los planeamientos, como has dicho, en la Argentina? Acá, bueno, en el sector público sí se va, sobre todo de cuello y cabeza femoral, el tratamiento protésico, según el estado de actividad del paciente y la edad y demás, se decide entre una prótesis bipolar o una artroplastía total. En las fracturas transtroncantéricas sí se utiliza mucho todavía el DHS y se empieza a utilizar un poco más el clavo, esto sobre todo por cuestión de costos, ¿sí? Que un clavo es bastante más costoso que una placa clavo o un DHS. Estos, bueno, viniendo a detrimento después al momento de la rehabilitación del paciente, ¿no? Puede poner a apoyar al paciente de manera temprana con un DHS. Entonces, esto es un cambio que se está haciendo en las instituciones de salud según los presupuestos de los sistemas. En el sector privado, pues, depende del cirujano, mucho más la prótesis, tanto en las transtroncantéricas como en las de cuello, por hecho de la rehabilitación precoz del paciente. Claudia, en Colombia. Sí. Okay, nosotros acá en mi hospital, si la fractura es intracapsular desplazada, pues no hay ninguna duda que se hace una prótesis y el tipo de prótesis depende del estado funcional del paciente y de la edad. Y si es una fractura lateral, hacemos osteosíntesis, tenemos disponible el DHS, tenemos disponible el clavo, y como están dentro del hospital, pues realmente es el cirujano quien define en las fracturas estables cuál de las dos opciones, porque tenemos las dos opciones. Y en los trazos que se consideran inestables, pues ponemos clavo cefalomedular. Alejandro, ¿y usted? Muy similar a Claudia, Fernando. Funcionamos de la misma manera. Cada día estamos con una tendencia más hacia los clavos, principalmente porque son menos invasivos, nos dan la tranquilidad biomecánica y también son más rápidos. Entonces ya nuestros anestesistas saben que nos podemos demorar entre 20 o 30 minutos en una cirugía y entonces no nos colocan tantos problemas, al menos en las laterales. Y en las mediales también tenemos disponibles todavía las prótesis Thompson para pacientes de muy baja demanda, las prótesis bipolares para pacientes que tienen una funcionalidad intradomiciliaria y las prótesis totales hay que seleccionarlas bien al tipo de pacientes, pero también se pueden colocar. Coco, e como é com você? É basicamente isso, é o conceito de riscos de necrose
mais altos na cabeça vão para a artroplastia. Possibilidades de consolidação, principalmente, como o Cláudio disse, as fraturas extracapsulares, nós temos uma tendência a fazer os dispositivos intramedulares com fixação cefálica. Cirurgias pouco invasivas, cirurgias rápidas, e que coloquem o paciente, quando fala assim, né, em carga e deambulação o mais rápido possível, a gente costuma brincar que esse é um paciente que passou o efeito da raquianestesia, poderia ir andando para a sala de recuperação anestésica, para que ele ande o mais precocemente possível. Então, é o conceito mesmo de traumatologia no paciente geriátrico. Só para complementar, lá na universidade nós temos um protocolo que deambular é um critério de alta. Nenhum doente tem alta sem estar andando. Isso acontece no primeiro pós-operatório. Cristiano, e com você? O que eu tenho, assim, talvez, para adicionar, a nossa conduta é muito parecida com todo mundo, e para não ser repetitivo, eu acho que o que a gente tem feito menos atualmente é hemiartroplastia. Eu acho que a gente tem feito mais próteses totais do que hemiartroplastias. É muito raro um paciente que atualmente a gente faz hemi. Eu acho que, na verdade, eu já tive surpresas do paciente que tinha baixa expectativa de vida, que a família falou que não andava muito, e esse paciente chega com 8 anos no teu consultório fazendo um pós-operatório, e aí já com certo desgaste, com uma certa protusão acetabular, e isso me preocupa. Então, atualmente, se esse paciente tem algum grau de demência ou de Alzheimer, a gente tem feito as próteses de dupla mobilidade, mas tenho feito prótese total, e tenho reservado a hemiartroplastia para pacientes já quase que acamados, com mais de 90 anos, e restritos praticamente ao ambiente domiciliar no último ano, porque às vezes ele tem uma artrose que o impede de fazer uma boa mobilidade, e a hora que você substitui a articulação, a dor melhora e ele volta a andar, porque quebrou. E depois fez uma reabilitação também de 3 meses e esse paciente nos surpreendeu. Então, acho que é isso que eu tenho. As fraturas extracapsulares, acho que a tendência é como a tendência mundial, cada vez mais fazemos as hastes cefalomedulares mesmo, que dão muito mais segurança, eu acho. E eu entendo quando o Roberto fala que o custo é muito maior, realmente, mas também as fraturas atualmente, elas estão, parece que mais instáveis, e raramente a gente pega uma fratura A1, então acho que o DHS ele está cada vez mais na gaveta do que no paciente atualmente. Fernando, dá tempo de eu fazer uma consideração? Claro. Então, eu acho que isso que o Cristiano está falando, eu tenho essa recordação muito clara na minha cabeça, nós quase não usamos a prótese de Thompson, como vocês, alguns colegas descreveram, os conceitos, as possibilidades de uma artroplastia obedecendo offset, a facilidade de regular comprimento do membro. Nós acreditamos que quando há uma indicação de artroplastia parcial, nós preferimos usar as próteses bipolares, né, com possibilidades de um colo longo, colo médio, colo curto, enfim. E eu tenho um caso de uma paciente onde eu fiz uma artroplastia parcial, uma bipolar, com baixa expectativa, e eu já operei o outro quadril dela, porque ela sobreviveu há muito mais de 5 anos e fez uma trans do outro lado. Então eu tenho esse mesmo conceito que você, Cristiano. Hoje as próteses de dupla mobilidade dão uma estabilidade muito boa para você investir no quadril mesmo de um paciente que, teoricamente, a gente não tem bola de cristal, teria uma baixa expectativa de vida. Você falou muito bem. Eu penso que é o mesmo em toda a Latinoamérica. Nossos pacientes estão cada vez mais viejos e uma expectativa de vida que, quando eu era residente, era em torno de 70 anos, hoje se queda a 90, a 100 anos, já temos pacientes. Não sei se os outros em Latinoamérica têm o mesmo, Emilio. Sí, cada vez tenemos gente mayor. Nosotros tenemos anualmente gente de más de 100 años con fractura de cuadril, que antes no lo veíamos. Ahora tenemos 1 o 2 por año, pacientes. He tenido pacientes de 103 años con fractura de cuadril. Y esa expectativa en la residencia no la veíamos. Sí, perfecto. Claudia. Sí, creo que el envejecimiento de la población es una tendencia mundial, pues porque hay más expectativa de vida, porque las mujeres cada vez tienen menos hijos y eso también está haciendo que la población mayor se vaya haciendo en mayor número y pues eso nos está invirtiendo en la pirámide poblacional. Creo que es una tendencia en todo el planeta.
Talvez esses são dos motivos que ha relatado Cristiano, que não temos mais fraturas como tronzo 1 ou 2, que são simples, temos sempre fraturas mais complexas, não porque o trauma é mais complexo, mas a fragilidade óssea é muito severa. ¿Qué piensa Alejandro? Concuerdo plenamente. Cada día los trazos de fracturas son más complejos. Hay más fracturas inestables que por más que la reducción en la mesa se vea bien, si es una fractura lateral, tú sabes que va a tener problemas de estabilidad. Sí, perfecto. Y uno puede quedar muy contento, muy tranquilo en el intraoperatorio, pero posteriormente la evolución que uno tiene por la calidad ósea no es la que uno esperaría. Quiero preguntarle a los colegas brasileños, cuando ustedes hablan de doble movilidad y de sus clavos en los hospitales públicos, puede ser un poco caro en Chile al menos doble movilidad. ¿Ustedes tienen una indústria nacional de esse tipo de implante? Temos próteses de dupla mobilidade que, por uma questão de treinamento de residentes que estão numa especialidade de quadril, eles têm um acesso mais fácil nos hospitais de escola. Mas nos hospitais públicos que não sejam considerados vinculados a uma universidade, essa não é a nossa realidade. A dupla mobilidade é muito difícil de ser conseguida nessas situações. Agora, em relação às hastes cefalomedulares, sim, cada vez mais isso é frequente no arsenal terapêutico público, com hastes de uma qualidade cada vez mais surpreendente. Isso é uma realidade onde o gestor hospitalar ele consegue entender, finalmente ele conseguiu entender, que implantes de qualidades questionáveis acarretam em segunda, terceira, quarta cirurgia e ele vai ter um custo muito maior, tempo de internação muito maior. Esses pacientes têm uma chance, é uma cirurgia bem feita. Fora isso, esse paciente está fadado ao insucesso. E o implante faz parte da programação, né? Fortunadamente, trabajamos na universidade. E na universidade temos todos os tipos de implantes bloqueados, hastes e também as próteses mais modernas. Mas alguns outros serviços públicos que não são da universidade é o que Luiz Coco ha descrito, mas é uma tendência cada vez mais de se investir no implante melhor, porque tem menos complicações e menos reinternações. Se dizia, Emilio? Sí, ¿están usando tomografía computada para planificar cuando llega el paciente? No, porque yo no. En este momento, por el problema de COVID, nosotros estamos en pandemia, en el peligro máximo. A todos los pacientes se le hace tomografía pulmonar. Entonces, nosotros hemos coincidido en estos 2 meses que ya que le hacen tomografía pulmonar, como es el tomógrafo helicoidal, que lo pasen para abajo, y realmente ha sido muy útil reconocer la inestabilidad de la fractura en una tomografía cuando el paciente llega. Por eso pregunto si algunos otros están haciendo tomografía en emergencia. No. Alejandro. No, solo si se amerita. Nosotros lo hacemos en algunos casos, pero es la excepción, no es la norma. En algún caso donde usted crea que hay un trazo coronal, por ejemplo, que le va a dificultar el ingreso de un clavo o que tiene un fragmento proximal muy corto, pero pedir la tomografía para diferenciar o para medir, por ejemplo, la parte lateral, la tendencia es poner clavos, entonces no es realmente efectivo medirlo, porque ¿para qué lo mides si igual te da grande, pero si se lo programan a un cirujano de 30 años, le va a poner el clavo? Entonces, solo lo hacemos excepcionalmente, no para todos los casos. Gracias. Posso fazer uma pergunta? A última, não quero atrapalhar mais que isso, mas na rotina de vocês, quem faz as cirurgias de quadril? É o cirurgião de trauma ou é o cirurgião de quadril? Ele precisa passar por um subespecialista em cirurgia do quadril, ou de uma maneira em geral nos hospitais, o médico que faz o atendimento, o ortopedista que faz o atendimento, ele é capacitado para fazer essa cirurgia? En mi hospital los cirujanos de trauma, los cirujanos de cuadril hacen las prótesis, pero las osteosíntesis las hacemos todos los cirujanos de trauma. Lo mismo en Brasil. Emilio, Alejandro. Lo mismo, cirujano de trauma. Roberto. El cirujano de cuadril. Igual cirujanos de trauma, incluso
Incluso cuando se requiere artroplastía, que, por ejemplo, todas las fracturas gastrocantéricas instables, estables, estos nuevos trazos que estamos viendo, basicervicales o transcervicales, además de gastrocantéricos, con mucha fragmentación. Ahora, hasta o más largo, 22, 6, la pone el cirujano de y capacidad de poder caminar desde horas, una cosa así. No sé Alejandro, si alguien más de ustedes esté haciendo algún tipo de... Sí, nosotros al menos estamos divididos por equipo y habitualmente el cirujano de emergencia solo hospitaliza al paciente y nosotros lo recibimos el día siguiente y tratamos de que sea cirujano de cuadril el que haga tanto la fijación como la artroplastía. Sí. Sim, Emílio, podemos ter perguntas da audiência, só que não ha chegado nenhuma. Por isso não ha passado a você. No, pero por eso, pero hay audiencia. Sí, não há pergunta da audiência, por isso não ha passado a vocês. Agora, caminhando um pouco mais, qual de vocês faz a cirurgia com a mesa de tração? Vamos começar pela Cláudia. Normalmente la hacemos con mesa de tracción, o sea, una fractura intertrocantérica y tenemos varias mesas de tracción en nuestro hospital. Para una subtrocantérica, no. Ya la vida nos ha ido enseñando que es mejor hacerlo sin mesa en nuestro hospital, pues. Pero para las intertrocantéricas siempre usamos mesa. ¿Alguien hace en la mesa común? ¿Centración? ¿Cristiano, Roberto, Alejandro? No. No. Yo uso tracción. No, síntesis, mesa. Sí. Pues fica muy difícil de tener el perfil del collo con la mesa común. Es lo mismo. Vamos caminhando para el final. Vamos a hablar un poco del postoperatorio. ¿Cómo era el postoperatorio con usted, Alejandro? Nosotros tenemos más discusión al respecto de la cirugía. O que pensam vocês? Haste longa ou curta, de rotina? A primeira fratura. Uma boa pergunta. A primeira fratura. Vocês têm o conceito de proteger todo o canal diafisário, mesmo que seja uma fratura proximal, em pacientes mais velhos, ou vocês optam por haste curta e numa eventual, exceto na subtrocantérica, mas numa eventual complicação, trocar a curta pela longa? Ou já faz a longa direto? cada día estamos yendo a la larga. Cada ¿Usted día, longa, larga? sí, en canales muy anchos, en pacientes muy añosos o con un hueso que se ve en la radiografía de una fragilidad mayor, vamos por un clavo largo de entrada. Claudia? Nosotros hicimos ese proceso del paso de los clavos cortos a los largos hace como unos 8 años porque teníamos la idea de que se fracturaban más con los clavos cortos. Pero a la luz de todas las publicaciones de los últimos años en las que realmente no se ha podido demostrar que eso sea verdad, o sea, que el paciente con un clavo corto se fracture más, volvimos otra vez a los clavos cortos. O sea, tuvimos una época hace unos 8 años en las que a todos los pacientes los poníamos con clavo largo, pero a la luz de las publicaciones y de la evidencia hoy nos volvimos a ir a los clavos cortos, obviamente para las intertrocantéricas. No estamos hablando de subtrocantéricas, sino de intertrocantéricas. Cristiano? Penso muito como a Cláudia. Nós fazemos, a maioria das vezes, hastes curtas. Quando eu tenho uma dúvida em relação a um traço mais incompleto para a região subtrocantérica, é a longa, e aquele paciente já com muita esponjalização da cortical muito fina, esse eu tenho a tendência em fazer hastes longas, mas eu acho que a haste longa me aumenta o tempo cirúrgico, eu tomo mais raio, mais radiação ionizante, então eu prefiro sempre que eu posso fazer haste curta, porque não temos literatura que nos guie para falar. Cada uma tem seus prós e contras, na realidade, né? O que a gente vê na literatura é exatamente isso, né? Não tem suporte nenhum para usar a longa e na universidade temos usar a curta.
Emilio. Igual que Claudia, hasta hace 3 años usábamos asta longa, o sea, clavo largo, y actualmente corta. Roberto. Clavo corto. Sí. Roberto. Sí, clavos cortos en la gran mayoría de los casos y clavos largos. Sí. Nuestra experiencia en la universidad y los clavos cortos también. Un buen argumento es, se tiene una fractura peri-implante, con el clavo corto solo cambia per el longo. Ahora, si tiene una complicación en el clavo longo, tiene un no hay solución. Es un problema. Es más cambiar el clavo. Tenemos más 4 minutos. Vamos a hablar alguna cosa respecto del postoperatorio. ¿Sí? ¿Todos? Todos. Encerrar la cirugía. Vamos a empezar con Alejandro. ¿Cómo hace el postoperatorio de manera general en tus pacientes en Chile? Nosotros somos de la idea de sentarlos el primer día postoperatorio y ver si logra la bipedestación asistido por un terapeuta y con un andador, ya el primer día. Además que están todavía con el efecto del bloqueo femoral analgésico, por lo tanto habitualmente logramos pararlo. Es como para nosotros un tema muy importante darle la estabilidad suficiente a la fijación para asegurarnos que podamos pararlo sin miedo. Y las prótesis en pacientes muy añosos o con un hueso de mala calidad, todavía usamos bastante cemento en el vástago al menos. Por lo tanto, no tenemos miedo que vaya a haber un hundimiento del vástago. Usamos todavía vástagos cementados en ese paciente, por ese miedo. Los pacientes salen, tienen algún protocolo para el acompañamiento con medicamentos para prevenir o para la piora o para la mejora de la osteoporosis en el postoperatorio? No, en el sistema público no. Tiene que comprarlo la familia. Claudia. No siempre se puede. Sí. Bueno, nuestro postoperatorio comienza con el paciente en recuperación. En ese momento hablamos con la familia del paciente, independientemente de que ha sido prótesis u osteosíntesis, y le explicamos a la familia que el paciente se puede movilizar a partir de ya, o sea, a partir del momento en que lo lleven a la habitación, que lo pueden movilizar, que se puede sentar, que se puede voltear en la cama. Al día siguiente, junto con fisioterapia, levantamos al paciente y lo ponemos a caminar con la andadera para que el paciente y la familia puedan verificar dentro del hospital que efectivamente pueden caminar y que pueden apoyar. Y con respecto a la fórmula postoperatoria, estamos recién empezando en nuestro hospital un plan piloto con un software exclusivo para los pacientes del programa de ortogeriatría, en el que de una vez se hace la formulación de los medicamentos, se detecta el riesgo de caída, se diagnostica si es un paciente frágil o no, para poder cubrir esa demanda y de la prevención secundaria de fracturas, pero estamos empezando el piloto. Éramos parte de la estadística que el paciente salía sin ningún tratamiento, desafortunadamente, pero hoy, gracias a nuestro plan piloto, ya están saliendo con su tratamiento para osteoporosis. Emilio, tenemos un minuto más para encerrar. Rápido, el postoperatorio inmediato, el primer día, movimientos isométricos de tobillo y de rodilla, con contracción del cuádriceps, y se levantan al día siguiente. Apoyo total al día siguiente. Nuestros pacientes empiezan el tratamiento de secundario de fracturas a los 15 días de la cirugía, cuando vienen a la primera consulta. Porque de alta ya se van con profilaxis antitrombótica y nada más. Roberto. Cristiano, como é a... A gente deixa todo mundo pisar já no primeiro dia, que a gente escreve no prontuário que quando ela está recuperada clinicamente... Cristiano, parece que todo mundo tem carga precoce, mas você dá medicamento para prevenir a osteoporose, para tratar a osteoporose? Medicamento, ela sai, Baldi, com, na verdade, um encaminhamento para a osteometabólica.
Tá? Eu acho que essa é uma área da medicina que já está muito evoluída e específica. Eu prefiro não fazer, eu encaminho para um colega do osteometabólico, mas todo mundo sai encaminhado. Muito bem. Nossa discussão foi excepcional. Parabéns a todos. Desculpa se eu passei alguma coisa meio rápida, mas eu tenho aqui controlando o tempo. Não entrou nenhuma pergunta da plateia, mas eu queria realmente agradecer e parabenizar a FFN, em nome de toda a diretoria e da FFN. Parabéns pelo evento. E a escolha dos nossos palestrantes e da discussão foi excepcional. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Emílio, Alejandro, Roberto, Coco e Cristiano. Muito obrigado e parabéns a todos. Muito obrigada. Obrigado. Adiós. Muchas gracias.